enfim. O mercado reduz a zero previsão do produto interno bruto deste ano e projeta alta na taxa de inflação, um cenário que faz o brasileiro segurar os gastos. A economia brasileira deve ficar estagnada este ano. A previsão é que o Produto Interno Bruto, o PIB, fique em 0%, segundo economistas consultados pelo Banco Central. A projeção para a inflação também piorou e deve fechar o ano em 7,15%, bem acima do teto do governo, que é de 6,5%. Poupar dinheiro nesse cenário é uma tarefa quase que impossível. Nunca pensei em guardar X, eu nunca fiz meta. Falta de planejamento, dinheiro, imediatismo, consumismo. São vários os motivos que explicam por que muitos brasileiros não têm a cultura de poupar, apesar da maioria ter consciência da importância de se preparar para o futuro. É o caso da Elisa, que há 5 anos se tornou microempresária. Fabrica e vende molho de pimenta. Ela admite, se pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente para ter, aos 60 anos, uma situação financeira melhor. Eu teria começado bem antes a empreender, teria começado a pesquisar mais, a terminar uma faculdade que eu não terminei. E aí eu acho que agora eu estaria, bem melhor. Uma empresa de investimentos perguntou o que as pessoas fariam se pudessem voltar no tempo. 38% teriam começado a economizar mais cedo, 47% gastariam menos, 25% teriam priorizado a aposentadoria e 25% gostariam de ter quitado as dívidas mais cedo. As pessoas querem consumir rápido, sempre em busca de novidades, seja do refrigerador, do carro ou da viagem, né? E não planejam o futuro, sendo que ele um dia vai chegar. Vila, crescimento zero, inflação acima do teto da meta. Alguma coisa está fora da ordem, né? Usando o Caetano. Né? Claro, está fora da ordem nacional. Ele fala mundial, nós falamos fora da ordem nacional. É o desastre da Dilma 1.1 e que agora tenta ser consertado pela Dilma 2.0. Né? Aquela é 1.0, essa é 2.0. Ela fez o desastre, a herança maldita é dela. Ela não pode dizer que é do outro, porque o criador dela foi um gênio, ele é uma espécie de messias na terra tal, né? Que é o Lula. Então é ela que fez. E nós falamos durante 4 anos aqui que o governo era desastroso. E falavam, não, o governo está indo bem. Inflação fora da meta. Qualquer pessoa que vai ao supermercado, a questão de serviços, qualquer área da economia sabe que é um verdadeiro absurdo descontrole. Descontrole da inflação, a perspectiva, inclusive, da pesquisa Datafolha. Todos têm como expectativa aumento da inflação, aumento do desemprego, né? As contas públicas são um verdadeiro desastre. Se a gente olhar as contas públicas, a capacidade de investimento do governo é nula, um ministério desastroso e mais ainda, a corrupção. Quer dizer, num cenário em que você tem tudo isso e mais uma crise política, porque advinda do maior escândalo da história da humanidade, patrocinada pelo Lula, né? Temos sempre que lembrar que ele está escondidinho, ele tem medo, ele é pilantra, ele é safo, como dizia Marco Aurélio Melo, usou a expressão no julgamento do mensalão, safo, que é a expressão carioca do sujeito malandro e tal. Ele está quietinho, porque ele tem medo de vir publicamente e ao menos se defender, ou pedir desculpas para a nação, ao menos isso, se ele tivesse caráter. Mas no meio de uma situação econômica desastrosa, com corrupção, crise política, não vai ser zero não, William. Vamos marcar, vamos ver no final do ano. Você acha que vai ser negativo? Vai ser negativo. Nós teremos recessão. Isso daqueles que julgavam que eram brilhantes administradores. E põe culpa no mundo, o que é mentira. Os Estados Unidos está crescendo 5% ao ano. Portanto, é mentira. É incapacidade, mais corrupção é igual gestão Dilma Rousseff. Ayrton, a Maria Madalena Homem, que ela falou, ela está perguntando o seguinte, queria saber onde foi comprada a bola de cristal que adivinha o futuro da economia. Olha, o futuro da economia depende de cada versão que os economistas dão para os fatos e para as suas avaliações do futuro. Então, é uma pleia de economistas, a grande maior parte com o rabo preso, né, prestando serviço a consultorias, mas uma boa parte independente. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte, o presidente do Banco Central, o Trombini, ele assumiu publicamente de que a inflação vai extrapolar o teto. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele dá um prazo de 2 anos, no máximo, para que a inflação esteja contida. Quando as medidas econômicas estão sendo tomadas por esse novo triunvirato que foi montado aí, que eu lamento muito que tenha começado com o sacrifício do trabalhador, que eu gostaria muito que as medidas fossem aquelas que fossem
pegar o lucro dos bancos, pegar o lucro pegar as grandes fortunas, taxá-las. Não, vão pegar ali a previdência do trabalhador, vão tirar do trabalhador. Quer dizer, isso a Dilma Rousseff não vai poder explicar para as pessoas que votaram nela, as mais chegadas, não vai conseguir explicar, porque ela fez isso no final do governo passado. Foram 2 medidas provisórias feitas no calar do governo. Foi no fim do mês de novembro. Né? Ninguém percebeu isso. É um absurdo. A 644, a 645 são 2 medidas provisórias que mexem com auxílio-desemprego, com abono salarial, que mexem, enfim, com aposentadoria, quer dizer, reduzindo o prazo, criando dificuldades. Tudo isso para economizar alguns bilhões de gastos da Previdência, não é? Mas por que não buscar esse dinheiro? Porque ao invés de pegar o trabalhador, por que não buscar esse dinheiro onde ele pode ser sugado? Porque isso é sugar. Sugado sem trazer nem prejuízo. Por exemplo, se eu diminuir o lucro do banco X, que teve nesse último trimestre 2 trilhões de lucro, né? Trilhões de milhões? Bilhões de lucro, né? A somatória que vai lá para trilhão, né? 2 bilhões de lucro. Se eu tirar deles um pouco desse lucro, olha, eu vou compensar esses 10 milhões, 12 milhões, 18 milhões que estão dizendo que os trabalhadores vão arcar com a responsabilidade de ter os seus direitos subtraídos.